Bom dia, segundo ano, boa tarde. Nós vamos falar agora sobre as transformações químicas, a quebra para formar a ligação e a energia envolvida nessa quebra. Mas primeiro eu vou retomar um tema que eu não terminei ainda com vocês, que a gente já havia conversado nas aulas anteriores de ligação iônica, de ligação covalente. E para finalizar as ligações, eu precisava falar de ligação metálica com vocês. Ocorre quando átomos de metais se combinam, conhecida por mar de elétrons, a ligação metálica. Origina as ligas metálicas. Os metais são bons condutores, lembra do experimento que a gente fez lá? Que o metal conduz bem energia elétrica e também conduz energia térmica e eletricidade e apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Como que ocorre a ligação metálica? Os átomos dos metais a todo instante perdem seus elétrons e viram cátions. Em seguida capturam de volta o elétron e ficam neutro, e assim sucessivamente. Os elétrons perdidos deslocam-se livremente pela estrutura. Por isso os metais são excelentes condutores elétricos. Então olha lá o mar de elétrons que faz dentro do fio, de um fio condutor. Se eu recortar e observar, eu vou ver esse mar de elétrons no metal. Exemplo de liga metálica. Os metais e ligas metálicas são cada vez mais importantes no nosso dia a dia. O aço é uma liga entre ferro e carbono, utilizados nos mais diversos materiais da construção civil. Outra liga de magnésio, que são leves e podem ser utilizadas na roda e em partes de aviões. O cobre é usado em fios elétricos e vários materiais, pois metais são bons condutores de corrente elétrica. Resumo. Então, lá da ligação iônica, covalente e a metálica que a gente viu agora. Iônica. Ocorre então transferência de elétrons. O elétron positivo e o negativo. Comum em minerais. Exemplo, halita. A ligação covalente. Os elétrons são compartilhados. Olha a diferença aqui, ó. Transferência, compartilhado. Negativo e negativo pode ocorrer entre os dois negativos. Exemplo, ocorre no diamante, que é uma molécula grande. Na metálica, eu tenho compartilhamento de elétrons e são positivos. Exemplos do metal. Legal? Isso aqui a gente vai ver ainda nessa aula, que é a atração eletrostática, que chama da força de Van der Waals. Esse exercício eu tirei do roteiro, mas a gente vai fazer aqui para vocês terem exercícios sobre ligação metálica. Então, a condutibilidade elétrica dos metais é explicada admitindo-se o quê? Então, por que o metal é condutor elétrico? Condutor de eletricidade. Então, vejam lá. Por causa da existência de elétrons livres. Os elétrons livres no metal fazem com que seja explicada a sua condutibilidade elétrica. 2. Cite 3 propriedades referentes aos metais e dê 5 exemplos de metais. Então vamos ver. Apresentam elétrons livres em sua última camada de valência, fundem-se em elevadas temperaturas, os mesmos encontram-se em estado sólido em temperatura ambiente. Os metais são bons condutores de corrente elétrica, porém uns são melhores que os outros. Exemplo, prata, ouro, cobre, alumínio. E aqui ainda eu tenho o único metal que é líquido a temperatura ambiente, que é o mercúrio. Resolva as questões considerando somente os metais que fazem parte do seu cotidiano. Qual o único metal líquido a 20 graus Celsius? Cite um metal de cor avermelhada, de cor amarela, constituinte de panelas e latas, um metal que você considera denso, um metal constituinte de lataria dos automóveis e 3 metais que são utilizados na manufatura de peças, ornamentos, joias. Então olha lá, um metal de cor avermelhada, ouro. Qual o único metal líquido? Mercúrio. Um metal de cor amarela, cobre. Um metal das panelas, alumínio. Um metal que você considera denso, chumbo. Um metal constituinte de lataria dos automóveis, ferro. 3 metais que são utilizados na manufatura de ornamentos: ouro,
prata e platino. Legal? Agora, a eletronegatividade. É a capacidade de um átomo de atrair elétrons para si. A eletronegatividade é uma propriedade periódica, o que quer dizer que ela aumenta ou diminui em intervalos regulares na tabela periódica, de acordo com o aumento ou diminuição do número atômico dos elementos. Então, olha lá, existem várias formas de medir a eletronegatividade dos elementos, mas a forma mais conhecida é usada, que foi determinada por Linus Pauling. Os valores obtidos por ele estão presentes nessa tabela. Então, olha lá, os que estão verde, eles têm baixa eletronegatividade. Os amarelos têm média eletronegatividade. E os vermelhos, alta. Então, olha lá, qual o átomo mais eletronegativo? É o flúor. O oxigênio. Daí vai clareando um pouquinho a cor. O cloro também é eletronegativo. O bromo, nitrogênio. Então, esses daí são os mais eletronegativos. Flúor, cloro, bromo e o oxigênio. Veja que os valores de eletronegatividade crescem de cima para baixo e da esquerda para a direita. De cima para baixo e da esquerda para a direita. Sentido do aumento da eletronegatividade nas famílias e períodos da tabela periódica. O que isso significa? Significa que a eletronegatividade cresce com a diminuição do raio de um átomo. Por exemplo, quando consideramos os elementos pertencentes a uma mesma família, vemos que o raio dos átomos vai aumentando de cima para baixo. Assim, a eletronegatividade dos elementos de cima é maior que a dos que ficam mais abaixo. Olha lá. Lá em cima, o flúor, muito eletronegativo. E aqui embaixo, o astato, na mesma família, 2,21. Mesma coisa aqui, ó, 3,5, 2,0. 2,5, 1,9. 2,0, 1,8. E assim por diante, todos eles. Ou o que mais abaixo e mais à esquerda aqui, o 0,7, o menor das eletronegatividades. Legal? Agora, quando consideramos os elementos pertencentes ao mesmo período, todos eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. A diferença é que a quantidade de elétrons na última camada aumenta da esquerda para a direita. Nesse sentido, cresce então a atração entre os elétrons e o núcleo, ficando menor o raio atômico e aumentando a eletronegatividade. Desse modo, os elementos mais eletronegativos é o flúor, que é valor 4, e o menos é o césio, 0,7. Existe uma forma de você saber a ordem de eletronegatividade dos elementos mais eletronegativos. Olha lá, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Os valores de sua eletronegatividade são 4, 3,5, 3, 2,8, 2,5, 2,5, 2,5 e por último 2,1. Para lembrar a ordem dessa fila, guarde na memória a frase representada a seguir, em que a inicial de cada palavra corresponde ao símbolo do elemento em questão. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. O exercício do roteiro. Observe os valores de eletronegatividade da tabela. Com esses valores, complete a tabela e responda as questões. Então, olha lá. Flúor 4, cloro 3, eu tenho todos aqui, todos os elementos com o seu símbolo e com o seu valor de eletronegatividade. Então esse número aqui, ó, esse é o símbolo, o número atômico e esse aqui é a eletronegatividade do elemento. Agora complete essa tabela. Então lá eu tenho o sódio e o cloro. Então eu vou olhar lá, ó, o sódio tem 0,9 e o cloro 3,0. Onde eu peguei isso? Eu peguei aqui, ó, o sódio 0,9 e o cloro 3,0. Daí vocês vão pegar do potássio, do bromo, vai lá na tabela e olha qual do potássio e qual do bromo. Daí o que vocês vão fazer? Vai fazer a diferença de um e do outro. Qual a diferença de eletronegatividade?
Legal? Para completar essa tabela? Tranquilo? Outra questão. Há alguma regularidade quando se comparam as diferenças de eletronegatividade em substâncias que se formam por ligação iônica e em substâncias que se formam por ligação covalente? Explique. Localize na tabela periódica os elementos que apresentam as maiores e as menores eletronegatividades. Você pode estabelecer alguma relação entre a eletronegatividade e a localização do elemento na tabela? Pode-se estabelecer um valor para a diferença de eletronegatividade dos elementos que formam uma substância a partir do qual seria possível classificar a ligação como iônica ou covalente? Agora, a energia da ligação. A energia da ligação é a energia necessária para romper um mol de dada ligação em uma molécula ou a energia liberada na formação de um mol da referida molécula. Então, olha lá. Cada vez que ocorre o rompimento da ligação entre os átomos, eu libero uma quantidade de energia. Certo? Então, quando há o rompimento entre os átomos de hidrogênio, eu vou liberar 436 kJ por mol de energia. Legal? E como que está lá no roteiro? Então eu tenho a amônia, calcule a energia liberada de 1 mol de amônia e de 1 mol de etanol a partir dos seus elementos. Então vocês vão procurar na tabela periódica lá, ó, quanto que vale a ligação entre o hidrogênio e o nitrogênio. Olha lá. Do hidrogênio e do nitrogênio. Olha lá. 388. Quantas vezes eu tenho essa ligação? Ó. Legal? Ligações existentes na molécula. Você vai observar, a energia você vai calcular, e daí qual a energia liberada. E a mesma coisa aqui para o átomo de etanol. Agora, quanta energia seria necessária para romper as ligações da amônia e do etanol? Legal? Obrigado, galera. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.